Fala moçada, boa tarde. Quinta-feira, último dia de abril. Pessoal que já está quarentenado aí há mais de um mês. Pessoal que já está em casa aí há 40 dias, 45 dias. Aqui com o Cetraf não é diferente. A gente está tentando implementar outros assuntos, outras maneiras de ver o futebol para a galera do Cetraf e também trazendo a live para todo mundo. Hoje tem um convidado muito especial que já está aqui e eu vou transmissão para que a gente possa já começar a conversar. Augusto já entrou, já solicitou, já estou aqui aguardando. Opa! Pintou. Grande Rolim, beleza, meu amigo? Pintou. Beleza, maravilha. Pintou aí o Augusto Carvalho. Galera que está chegando, seguinte, já estou vendo o Edu aí. Deixa eu só posicionar aqui a câmera. Maravilha, torcer para nenhum cachorro latir. Nem meu, nem do Augusto. E nem a internet cair aqui também, que falar para você, viu? Aqui tá complicado. E nem a internet cair. Augusto, obrigado por você estar aqui com a gente. O Cetraf é um centro de treinamento que visa capacitar a garotada para o alto rendimento, para testes em clubes, para entrar definitivamente, né, no sonho, fazer o sonho virar sucesso com trabalho, viver de futebol. A gente já teve live aqui com o Rodrigo Belão, com o Getúlio Vargas, com o próprio Jairo Porto, que é o idealizador, é o capitão do Cetraf. A gente já teve live com o Pedro Venâncio, que é o analista de mercado da base do Corinthians. Já teve live com a Rosana, atleta do Palmeiras, 15 anos de seleção brasileira feminina, que veio de um destreino grande também. A garotada aprendeu bastante o que é ficar parado, voltar. E hoje a gente tem aqui com a gente Augusto Carvalho, que eu quero te agradecer, Augusto, em nome do Cetraf, porque aqui eu estou mediando as perguntas enviadas pela galera, aqui eu estou mediando as perguntas que chegam a você dos atletas do Cetraf, dos responsáveis dos atletas, do corpo diretivo, do corpo de profissionais do Cetraf, e tem uma galera muito grande fazendo essa live. Eu estou aqui só para mediar, então queria te agradecer em nome do Jairo Porto, do Felipe Maestro, da Carla Índia, do Vinícius Queiroz, do Fabiano Ribeiro, do Anderson, do Edu Pontes, que é o nosso homem das mídias sociais, todo mundo tentando ter também, além de manter a musculatura com o mínimo aí de força e resistência possível para a readaptação, manter também a mente sã nessa quarentena, Augusto. Então, obrigado demais, o Augusto está aqui com a gente. Ele é psicólogo da base de Cotia, fica lá com a garotada do São Paulo. Tem alguns outros também trabalhos como psicólogo do esporte, se eu não me engano, com ciclismo também, com algumas outras modalidades. É isso, né, Augusto? Boa tarde. Valeu, Rolim. Bom, primeiramente agradecer aí o seu convite, né? Sempre muito bom estar com você. Já aí um amigo de não tão longa data, mas que a gente se encontrou no Conafute, né, proporcionado aí pela TH 360. Então, um abraço para o pessoal lá, família Rodrigo Molina lá, da TH 360. Isso. Enfim, sempre muito bom estar com você, profissional de altíssima qualidade, pessoa boníssima, e sempre bom a gente estar próximo de pessoas assim. Agradecer ao Cetraf também pelo convite, né, pela oportunidade de estar falando um pouco aqui, trocando um pouco de ideia. Tenho muito cuidado para não me comprometer em trazer todas as respostas, né? Mas sim tentar provocar um pouco quem está nos assistindo, quem está participando aí, a pensar um pouco também, né? A essas pessoas encontrar as suas respostas. Então, maravilha. Pode falar. Não, perdão, pode falar. Então, acredito que um pouco da linha vai ser essa. Só também falar um pouco da responsabilidade que é ser um porta-voz da psicologia do esporte, do São Paulo Futebol Clube, das categorias de base, do Taubaté Futsal, né? Enfim, é uma grande responsabilidade estar falando de temas tão emergentes e tão importantes, né? Não só para o esporte, mas para a sociedade como um todo, né? E nesse momento tão delicado que a gente está passando. Então, muito obrigado pelo convite, espero que o papo seja produtivo aí. Maravilha. Para quem não está pegando a live ao vivo, a gente sabe que está todo mundo com
seus problemas pessoais em casa, está todo mundo com a sua rotina totalmente fora de ordem, ainda se adaptando. O papo depois ele fica disponível no YouTube do Cetraf. Depois o papo ele é baixado, ele é editado e fica lá no YouTube para você poder ver, rever. E é um papo que fica para além da quarentena, é um papo que a gente vai falar aqui de muita coisa relacionada ao esporte. Esporte é jogado com, principalmente futebol, né? Jogado com os pés, mas cabeça que comanda, né, Augusto? Com certeza, é impossível a gente separar o corpo da mente, né? E principalmente de um atleta que ele pode aí até ter toda a capacidade física, né, em termos de resistência, de força explosiva, de flexibilidade, e ter toda a técnica ali apurada, mas se a cabeça não pensar para que ele possa tomar boas decisões e resolver os problemas do jogo, se beneficiando da sua capacidade física e da sua técnica, de nada adianta, né? Só mandar um abraço ali, eu vi que o Éder 04, que fez parte da base lá com a gente também, entrou, o Anthony Cabecinha de Brasília 02, então um abraço para os atletas do São Paulo aí que passaram pela base do São Paulo e estão seguindo sua vida aí, então um abraço para todos aí. Mas é isso. Maravilha. Futebol é jogado com a cabeça também, vamos lá. Pois é, nesse momento conturbado que a gente está passando, como é que fica a questão da psicologia? Os atletas eles estão confinados, né, cada um treinando da maneira que pode, da maneira que dá, de acordo com o seu tempo, de acordo com o seu espaço, de acordo com o seu ambiente familiar. Qual é a importância da manutenção da saúde mental dessa garotada, Augusto? Bom, Rolim, na verdade a importância da saúde mental é em qualquer momento da nossa vida, né, cara? Seja em termos de relacionamento, em termos familiar, em termos de trabalho, em termos de lazer, enfim. O homem, o ser humano é um ser racional, mas também emocional. Então, em qualquer momento em que a gente esteja passando, sempre é importante a gente estar atento e cuidando da nossa saúde mental. É óbvio que em momentos difíceis, de situações adversas, de crise como a que a gente está passando, há a possibilidade da gente ser impactado, né, com situações estressoras, perturbadoras como as quais a gente está passando, é muito mais acentuado. Então, nesses momentos de crise, é importante a gente ter um pouco mais de atenção a essas questões psicológicas, né, em termos dos pensamentos, em termos dos sentimentos, das emoções, porque são eles que determinam as nossas ações e os nossos comportamentos. Então, a forma como a gente vai enfrentar, né, esse momento de pandemia, né, essa quarentena que a gente tá passando, vai depender muito da nossa qualidade, né, da nossa saúde mental, porque os pensamentos, os sentimentos, as emoções estão ligados diretamente à nossa capacidade de entendimento da situação, né, de clareza do que está acontecendo fora da gente, no contexto em que a gente está inserido, das coisas que a gente não tem controle, e também ser capaz de estar atento às coisas que estão acontecendo dentro da gente, né? Quais os sinais que estão fora da gente, os sinais que estão dentro da gente. E são esses sinais que muitas vezes nos mostram a direção que a gente tem que seguir, né? Então, a nossa capacidade de avaliação, de reflexão, de planejamento e de ação, seja dentro ou fora de campo, seja em momentos de crise ou não, está totalmente associada à nossa qualidade, à nossa capacidade de saúde mental. Existem o meme da internet hoje em dia que é o gatilho, né? As coisas que dão gatilho na gente. Essa quarentena é uma fábrica de gatilho, não tem para onde correr. Né? Exatamente. E na verdade, Rolim, é muito interessante porque acho que a gente vai falar ao Rodrigo Cabral, grande, excelente treinador lá da categoria sub-10, sub-11 do São Paulo Futebol Clube. Rolim, na verdade, eu acho que muito da nossa conversa hoje vai ser em relação a isso, né? Momentos de crise não necessariamente são momentos apenas perturbadores e ruins, né? Momentos de crise tem também um jargão, né? Crise, se você tira o S do crise, vira CRI, né? Você criatividade, você criar novas formas de enfrentar situações. Então, apesar de todas as dificuldades que a gente está passando, alguns um pouco mais de dificuldade,
em termos até financeiro, em termos de recursos, né, de estar em casa, de poder ali sobreviver com o que tem, mas todo mundo está sendo afetado. Então, mesmo diante das dificuldades que a gente esteja passando, eu acredito muito na importância desse momento difícil que a gente está passando, para que a gente possa encontrar oportunidades, e uma oportunidade seria nesse ponto que você tocou, encontrar ou entender melhor quais são os nossos gatilhos. Né? Puxa, eu sempre fui muito ansioso, eu sempre fui muito agitado, ou eu sempre tive dificuldade de dormir, mas agora isso está me afetando mais. Por quê? Ah, será que eu sou muito impaciente? Ah, então eu estou percebendo que quando eu não consigo fazer isso no meu dia, eu percebo que eu tenho mais dificuldade para dormir. Então, se a gente tem um termo que está sendo utilizado também, que é ativação reticular, né? Que é a gente fazer um ajuste do nosso foco, né? Da nossa atenção. Então, se a gente mudar um pouco o nosso foco para os problemas que a pandemia, a quarentena está trazendo, e colocar o foco um pouco mais para as oportunidades que a gente está tendo, eu acho que a gente consegue entender e descobrir aí coisas muito importantes e ricas que vão nos ajudar no nosso futuro aí. Você falou sobre mudança, sobre crise. Tem uma mudança que afeta, eu achei que estava na casa de 85% dos atletas, você veio com 98%, eu quase caí para trás, que é sair de casa, né, para ficar alojado num clube, e aí começa a primeira grande mudança, né, e mudanças na nossa vida, né, desde que a gente acabou se tornando um ser social, elas abalam o nosso mental. O que traz de crise para o atleta que sai da sua família e se aloja? O atleta ele pode ter depressão, muda sono, muda fome, muda comportamento. Como é que é esse atleta que sai da sua casa, independente de como seja o seu ambiente familiar, bom, ruim, rico, pobre, e vai para um alojamento num lugar diferente, pessoas diferentes, e para ser cobrado? Exatamente, boa questão, Rolim. Só fazer um adendo aqui, na verdade, talvez esse número, essa porcentagem de, vamos lá, 98% dos atletas alojados, talvez seja um pouco mais da realidade do São Paulo, né? Pelo Sim. fato da localização do centro de treinamento, né? Mas talvez... E da captação. Da captação também, perfeito. Mas muitas vezes, talvez ali o CT do Palmeiras, do próprio Corinthians, que fica mais, né, numa zona central ali de São Paulo, exatamente, fica mais fácil para as famílias se alojarem ali, e também em termos de captação. Como você falou, acho que esse termo de captação ele é determinante também para a porcentagem dos atletas que vão alojar ou não. Essa questão que você falou, sair de casa, né, e alojar, e se familiarizar, e se contextualizar num novo ambiente, traz mudanças e, com certeza, necessidade de adaptação, né? Eu mesmo... Augusto, entrou aqui agora, Augusto, a Carla Índia, que é preparadora física do CETRAF, e já morou alojada. Foi atleta, foi da seleção feminina de base, já morou em Foz, já morou em Caçador, sabe como é que é aí essa expectativa de sair de casa. Com certeza. Então ela vai poder também nos ajudar aí a complementar essa questão tão complexa também. Vi que o Rildo, que foi da base de São Paulo, está agora no Grêmio. Abraço, Rildinho. Vi que o mestre Gabriel Puópolo de Almeida, que trabalha psicólogo, grande psicólogo de São Paulo, do Sub-20, também instrutor da CBF, entrou em um abraço para todos. Rolim, vou falar de uma experiência minha. Quando eu fui, na verdade... Eu fui para o São Paulo, iniciei em dezembro de 2009, né? E janeiro de 2010 tinha a antiga Copa Votorantim, né? Sim. Eu não sei se existe ainda, que é na cidade de Votorantim, próximo a Sorocaba, que é um brasileiro da categoria Sub-20, né? Então tem toda uma preparação ali logo nas 2 primeiras semanas de janeiro, né? E foi ali, eu tinha 1 mês de clube, né, um processo ainda de adaptação. E como essa pré-temporada ela é feita com os atletas, tudo, e eu ainda não morava, não residia nem em São Paulo, nem em Cotia, ainda morava em Taubaté,
eu tive que ficar alojado. Então eu passei 2 semanas também alojado. Só que isso eu tinha 29 anos, 28 para 29 anos. Então foi o primeiro momento em que eu saí de casa e, teoricamente, assim, fiquei um pouco alojado ali. E numa das primeiras noites eu acabei ligando para minha família estava no litoral, né, norte aqui de São Paulo, Ubatuba, e conversando com todo mundo, isso era umas 10 horas da noite, que legal, estamos aqui tomando sorvete, e aí, então tá bom, vou dormir que amanhã tem treino. A hora que eu desligo, o CT de Cotia, você conhece, um breu, né? Ninguém, todos os atletas já nos seus quartos, só os bichos ali, os animais que estavam ali. Eu olhei para aquilo tudo e falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Minha família curtindo as férias, né, em Ubatuba, eu aqui, bateu um aperto no meu coração, uma angústia, que eu pensei, falei assim, vou pegar o carro e vou embora daqui. Isso eu tinha 28 E você com o dobro da idade da garotada que chega para alojar. E outra, psicólogo. Já tinha feito terapia, já passei 5 anos estudando a mente humana, e mesmo assim eu tive dificuldade de lidar com a minha mente humana. Então imagina para um atleta que está ainda num processo de transição entre a infância e a fase adulta, que é o período da adolescência, que é um período por si só muito complexo e de intensas transformações, né? Tem os estudiosos ousam a falar que a fase da adolescência é a fase mais de maior transformação de todo o nosso ciclo, né? Então é uma fase onde o corpo muda, onde os hormônios estão à flor da pele, onde os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas crenças estão também sendo ali questionadas e reavaliadas, né? É um momento que a gente está se mudando por si só, né? Então imagine essa mudança interna que já é complicada, a gente já foi adolescente, a gente já sabe que a gente deu muito trabalho para os nossos pais, para os nossos professores, né? Na rua onde a gente morava, para os nossos vizinhos. Então sair de casa no momento onde a minha casa interna já está desestruturada e eu preciso me adaptar a essa minha casa interna e também a casa externa, é um período muito difícil. Então, a questão da ansiedade, da confusão, de não entender o que está acontecendo, de angústia, de incerteza, de insegurança, de preocupação, de desânimo, enfim, inúmeros sentimentos. De hierarquia, né? Outras pessoas te dando ordem. Tudo, de se adaptar a dormir, a dividir quarto com pessoas que você não conhece, que você não tem intimidade, que você não se identifica, né? A estar tendo ali que cumprir com uma rotina que antes você tinha o seu pai, sua mãe, os seus responsáveis para te ajudar, né? A sua casa é o seu ambiente mais confortável. Então, ser tirado desse ambiente de conforto para um ambiente hostil, né? E ainda competitivo como é de um clube de formação, é muito complexo. Então é natural que esse indivíduo, ele sinta, ele tenha ali diversos sentimentos, um mix de sentimentos, se na maioria deles, sentimentos bem complexos que podem levar esse indivíduo a entrar em alguns quadros depressivos, a desenvolver alguns transtornos de ansiedade. Então é importante também a gente entender que nem sempre um período de tristeza, um período desmotivado, um período de melancolia, essa pessoa está em depressão, né? Porque a gente tem, né, uma criança ou uma pessoa que é agitada, essa criança é hiperativa. Então ela já é estigmatizada como hiperatividade. Você já cria o rótulo, né? Exatamente. Um atleta em que ele está muito tempo triste, ele está chateado, ele está ali passando por esse processo de luto, de saída de casa, ele está com depressão. E não necessariamente, mas é importante a gente estar atento para que, se esse processo, né, esses sentimentos, eles persistem ao longo de um tempo e começam a prejudicar de forma muito intensa os comportamentos desse indivíduo, e aí é importante a gente ter algumas intervenções mais efetivas ali. Augusto, a gente fala muito em protocolo na Covid, né? Vou aproveitar que você bebeu sua água. Peraí. Manda aí. A hidratação é um dos protocolos para esse período de quarentena. Importantíssimo.
Sim. Até porque você fica em casa sem fazer nada, você acaba esquecendo de colocar líquido para dentro. Exatamente. Como é que é o protocolo de entrada para quem está alojado? Qual é a primeira preocupação com o atleta que chega no clube para viver no clube? Legal, Rolim. Bom, eu vou falar da experiência do São Paulo, né, porque é a experiência que eu tenho mais próxima, e é feita de uma forma bem interessante. Antes dos atletas alojarem, isso falando das categorias sub-14, que é a categoria de entrada, né, de alojamento, e falando de uma forma mais coletiva. Antes dos atletas alojarem, a gente faz uma reunião multidisciplinar com as famílias desses atletas. Então, Boa. ali nessa reunião, a gente, coloquei aqui até entre aspas, como um banho de loja. A gente vai dar um banho de loja nessa família, acolhendo primeiramente essa família, mostrando para essa família como que funciona, né, como a banda toca lá em Cotia. Então, quais são as normas, quais são os procedimentos, quais são os valores, né, que o São Paulo tem, o que pode, o que deve, o que não deve, quais são os papéis, as funções, as responsabilidades, tanto nossa como funcionários, como setores e departamentos, mas também as responsabilidades dos atletas, entrega-se um regulamento interno, as famílias, qual é o papel e a importância das famílias, não só no processo de desenvolvimento até ali, né, da influência, que eu acho que essa é uma questão que também vai ser abordada, mas também a importância, mesmo à distância, o quanto que eles continuam contribuindo e influenciando, seja positivamente ou negativamente, para esse processo de formação, de desenvolvimento e de desempenho desses atletas. Então, acolher primeiramente a família e acolher também aos atletas e mostrar, informar e apresentar o contexto ao qual eles vão estar inseridos, né? E ali, depois, o processo continua e individualmente cada setor recebendo esse atleta e explicando mais detalhadamente. Por exemplo, aí, no caso da psicologia, a gente escuta esse atleta, escuta quais são os objetivos, as expectativas, as maiores dificuldades ou desafios que ele imagina enfrentar. E ali a gente vai já construindo, fazendo essa coleta dessa anamnese, já também construindo ali um perfil, né, entre aspas, desse atleta, que esse perfil ele é mudado constantemente, principalmente se falando em adolescente. Sim. Tem uma pergunta boa, inclusive sobre perfil de atleta, Augusto, que o atleta que vira para você e fala: Augusto, eu tenho o sonho de jogar bola, mas eu vim de uma família humilde e o meu sonho é o arrimo da minha família. E eu não posso jogar mal, eu não posso ser cortado, eu não posso ser mandado embora. Como é que é lidar com esse misto aí de sonho, uma frustração, não querer ser aquela pessoa que não vai conseguir levar para a família aquele bem material que a família quer? Como é que é esse contato com esse menino? Que é Perfeito. A maioria do futebol brasileiro. Perfeito, Rolim. É uma questão bem complexa também. Eu vou tentar aqui trazer na memória alguns dados. Algumas pesquisas comprovam que antes de ser um projeto, né, do atleta se tornar um atleta profissional de futebol, é um projeto familiar, né? Muitas vezes, por uma própria questão, sim, de um esteio familiar, talvez a única ou a melhor oportunidade da família ter uma ascensão social, financeira, econômica. Então se projeta isso conscientemente ou inconscientemente nesse atleta, e a gente está falando aí dessa projeção de responsabilidade de um atleta de 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos, né? Então imagina um atleta com toda a turbulência interna que ele está passando, né? Saindo da fase da adolescência. A Kelly, nutricionista, beijão Kelly, Rodrigo Pignataro, grande Rodrigão, abraço. Então, entrou aqui também o Felipe Maestro, um dos nossos professores, que ele levantou a mãozinha mais cedo também, porque ele foi jogador profissional de futsal, jogou aqui, jogou na Espanha, jogou alojado, jogou até nas Ilhas Canárias, Augusto. Que maravilha, hein? Viveu bem então, hein? Passou por bons momentos aí.
Grande Felipe, Rodrigão, abraço para todos aí. Então, Rolim, essa questão, como eu volto a frisar, porque é importante ressaltar, os próprios atletas, eles têm que saber disso, e nós, adultos, principalmente, esse garoto saindo da infância, ele está saindo de uma posição de vítima, de ser consequência das situações, de ser gerenciado de dependência das pessoas, para entrar num mundo de um pouco mais de autonomia, mas ao mesmo tempo em que ele precisa ter um pouco mais de responsabilidade e se gerenciar melhor, ele está começando a lidar com situações em que ele ainda não tem esses recursos. Seja recursos físicos, seja recursos técnicos ou emocionais. Então, por si só, essa fase já é uma fase muito turbulenta. Acrescido da saída de casa para competir com outros tantos garotos, diariamente, onde ele vai ter que dividir quarto, dividir um ambiente, seguindo regras e normas, que muitas vezes ele não está acostumado, a uma exigência de um desempenho, de um empenho escolar. Além desses dois fatores, ele ainda tem uma pressão, seja consciente ou inconsciente, direta ou indiretamente, dos pais, onde as maiores figuras de proteção e de respeito, que são os pais, são aqueles que estão depositando as maiores expectativas nele. E aí ele chega e fala para ele mesmo: eu não posso decepcionar meus pais. Eu preciso dar isso. Até sobre isso, Augusto, deixa eu até emendar outra aqui, porque eu acho que é um encadeamento lógico, que também é uma outra pergunta que veio do CETRAF. A influência do lado psicológico da família também no atleta, que a gente sabe que tem as influências internas do jogo e tem as influências externas, o pai, o empresário, o procurador, a torcida e a família, né? Como é que é esse lado psicológico da família influindo no sonho desse garoto? Exatamente. Então, dando continuidade nisso, esse é o acolhimento que a gente faz com as famílias, que inclusive até vi o Luiz Alberto, sogro do meu irmão aí, abraço, Luizão, Matheus, o estudante de psicologia, grande futuro e psicólogo. Rolinho, escreva isso. Ele está no quinto ano de psicologia na Unital. Show. Ele está fazendo estágio, está me ajudando muito no futsal e a gente está desenvolvendo um trabalho com a base. E aí, falando dessa questão da base, é importantíssimo a família primeiro também estar consciente disso, Rolinho, que eles são muito responsáveis pelo sucesso ou pelo fracasso dos atletas. São responsáveis, não são os culpados, porque há uma divisão de responsabilidades. Nós somos responsáveis, vocês, jornalistas, são responsáveis também. Somos formadores de opiniões, né? Os treinadores são responsáveis, os empresários, representantes são responsáveis e a família também é responsável. Então, é importante a gente também ajudar as famílias a entender essa parcela de responsabilidade, porque muitas vezes é consciente, mas muitas vezes é inconsciente que essa pressão é colocada, né? E muitas vezes é de um pai que desejou jogar futebol, mas não conseguiu. Então ele tem ali um desejo reprimido e isso vem de diversas formas. Então quando um atleta, e eu tenho muitas experiências de atletas que vêm se queixar, vêm conversar comigo dizendo poxa, você não está conseguindo chutar mais no gol, você não está conseguindo pisar na área para conseguir participar mais do jogo ofensivo, o que está acontecendo? E aí no primeiro momento eles têm dificuldade para entender e encontrar aonde que está essa origem, essa causa, né, de não conseguir ter esse desempenho técnico. E com o tempo eles vão entendendo, eles vão percebendo, eles falam: Augustão, cara, eu fico com muito medo de ir para o setor ofensivo e tomar uma bola nas costas e o meu treinador ou o meu pai do lado de fora na arquibancada brigar comigo. E se eu não consigo jogar bem, o meu pai fica sem se falar comigo. Eu vou embora para casa fim de semana e o meu pai
não olha na minha cara. Cara, você tem noção que atletas vêm relatar e choram sofrendo porque eles se cobram tanto de ter que jogar bem, de não poder errar, ao ponto deles se pressionarem tanto pelo motivo, não por eles mesmos, mas porque os pais ou o treinador não vai falar com eles. Então imagina o momento do jogo, né, que a gente chama de... tem uma pesquisa do Mihaly Csikszentmihalyi, que é um húngaro, se eu não me engano. Ele é o pai da teoria do flow. Acho que muitos já ouviram falar, né? Que tradução para o português é o fluxo, né? Tem até uma música, né? No flow, por onde você passa é gol. Então, o momento do fluxo é o momento, foi a conclusão dessa pesquisa, na década de 80, que o momento em que a gente está em estado de flow, que é o estado em que o corpo e a mente estão em completo fluxo, onde as coisas fluem naturalmente, a gente não precisa pensar no que vai fazer. A gente simplesmente faz. E faz muito bem feito porque a gente se preparou para aquilo, a gente sabe da responsabilidade daquilo, a gente sabe aquilo que a gente tem que fazer, a gente estudou, a gente planejou, a gente treinou tudo aquilo, e no momento dessa live, por exemplo, eu não posso estar pensando, mas será que eles estão gostando? Será que eu vou conseguir? Porque isso pode ser um conflito de pensamentos que vai prejudicar o meu fluxo de raciocínio e eu não vou conseguir fazer conexões com dados, memórias, situações com o presente que eu estou agora. Então, quantas vezes a gente já teve branco numa prova? Principalmente chamada oral, né? Ai, caramba, como que é? Ai, eu tenho que lembrar daquilo. Estava naquela página. Quanto mais eu me cobro para ter que pensar naquilo, para ter que fazer aquilo, menos eu lembro. Depois que eu entrego a prova, eu vou para o banheiro lavar o rosto, fazer um pipizinho para dar uma relaxada, aí eu falo, era isso. Era essa a resposta. Porque, opa, tá caindo no celular aqui a proteção. Mas esse é o tipo de coisa que é treinado, né? Tem que vir com o tempo e você tem que saber que isso vai acontecer quando você estiver fazendo algum exercício que só pode ser feito naquela hora. Às vezes, eu estou no jogo, estou fazendo algum tipo de comentário, lembro que esqueci um nome e falo numa boa. E já confesso, olha, gente, esqueci o nome desse jogador que fez isso há 3, 4, 5 anos atrás, daqui a pouco eu lembro, vamos embora. Não dá para parar. Muito. Rolim, vou fazer se você me permite, fazer uma relação entre duas teorias aqui. Vamos lá. Uma que você falou agora, pegando esse exemplo seu e também nisso que a gente vinha conversando. Não sei se vocês já ouviram falar, a Brené Brown, que é uma pesquisadora norte-americana, que ela tem pesquisado muito a questão do termo da vulnerabilidade e da coragem. Então depois tem palestra dela no TED, tem uma série dela também na Netflix que fala sobre isso. Se você jogar Brené Brown, TED Talk, Netflix, vai aparecer. Ela estudou a questão da vulnerabilidade, que muitas vezes a gente associa a vulnerabilidade com uma fragilidade, né? Por exemplo, esquecer o nome de um grande jogador fazendo um jogo ali, você fala, cara, como que eu posso esquecer o nome desse cara? Porra, eu não posso esquecer isso. Então, muitas vezes, a gente relaciona a vulnerabilidade com a fragilidade, com um teor mais negativo, né? E ela estudando, né, relatos e experiências de pessoas, ela comprovou... A pessoa falou que a internet está ruim aqui. Tá ruim aí, Rolim? Não, tô te escutando muito bem. Tá. Não, o pessoal estiver escutando bem aí, manda um joinha aí, dá uma acenada, porque às vezes é a internet de quem está vendo a live. Isso. A Kelly nutricionista aí que falou. Mas enfim, vamos lá. Até que o pessoal se manifeste, a gente vai continuando. Então, ela estudou esses relatos e essas experiências das pessoas. Boa, Rodrigão, tá legal. E ela percebeu que a vulnerabilidade, na verdade, está mais relacionado com a coragem. Quando você assume que você é vulnerável e você pode esquecer o nome de um atleta,
quando eu assumo, no início da live, falando que talvez eu não consiga responder todas as respostas, já é um mecanismo de defesa meu, Sim. já estou prevenindo um gatilho autocrítico meu, um sabotador, que possa me prejudicar, de falar assim, cara, como que você não respondeu aquela pergunta? Era a oportunidade de você falar para diversas pessoas e mostrar como você é bom, como você é competente. Então, o fato da gente se cobrar muito e não se permitir a ser vulnerável no sentido positivo, nos prejudica muito naquilo que a gente está fazendo. E aí eu relaciono Entendi. com uma outra teoria, que é de um livro muito bom, de uma professora, doutora, famosíssima, e que foi a minha mãe, entre aspas, na psicologia do esporte, que é a Katia Rubio. Com certeza você conhece, né? E muitos devem conhecer. Ela escreveu um livro que fala sobre o mito do herói e o atleta, no imaginário esportivo. Então ela faz uma relação entre o mito do herói na Grécia Antiga, os grandes heróis da mitologia grega, Hércules, Ulisses, e ela faz uma relação dessas figuras mitológicas com a figura do atleta. E é uma linda história que tem muitas questões muito próximas. Uma dessas questões, além de a trajetória de um herói, que é sair de casa, né? Olha que interessante, a gente está costurando com a nossa história aqui também. É a odisseia dele, né? Exatamente, né? O de Ulisses. Ele sai de casa, Hércules assume um chamado para poder defender uma causa maior. Aí a gente fala de um propósito, de um sentido de vida, né? Então ele abandona o lar dele, o atleta, ele sai de casa, abandona a sua família por um propósito maior, realizar um sonho dele, realizar o sonho do pai, ajudar a família a ter uma ascensão social. Só que ao mesmo tempo que esse atleta, ele tem que ter essa coragem, ele tem que ter essa resiliência, ele tem que ser capaz de lidar com tantas situações adversas que ele vai construindo uma couraça que é necessário, a própria questão da competitividade, de ser um cara combativo, um cara agressivo, um cara protagonista da sua história, mas que isso vai também criando uma couraça que muitas vezes impede desse atleta de ser vulnerável. Então, quando esse atleta ele fala, eu não posso errar, ele está se colocando numa armadilha gigantesca, Rolim. Por quê? Ele não pode errar e ele não pode se abster da resposta. Como que ele não pode errar? O Messi erra. O Pelé errou. Como que eu não posso errar? Como que eu, Joãozinho do Sub-15, como que eu, com 14 anos no CETRAF, eu não posso errar? Aonde está escrito que eu não posso errar? Não, meu pai falou. O seu pai falou e o seu pai talvez não falou por mal. E o seu pai ele não estuda o desenvolvimento humano, ele não estuda o desenvolvimento da performance de um indivíduo. Então, e o pai acaba idealizando também, né? Sim, e é importante entender e respeitar isso do pai. Então, entender que o pai não está fazendo isso por mal, mas ele precisa entender, e aí é um processo até terapêutico, Rolim, que é preciso ser feito, que esse atleta precisa entender que ele pode errar, e eu digo mais, ele deve errar. E quando ele trava dentro de campo? Qual é o primeiro sinal de um atleta com psicológico abalado? E você até deu um exemplo alguns minutos atrás de quem não está pisando na área, não está finalizando. É a tomada de decisão na hora do individual? É o branco da parte tática, quando tem que recompor e não recompõe? Como é que é o estalo de esse atleta está com o psicológico abalado? Rolim, muitas vezes, cara, e olha que interessante, esse atleta ele não consegue nem perceber que isso aconteceu. Então, hoje a gente tem, ao avanço da tecnologia, né, a gente tem o setor de análise de desempenho, né, um setor que vem crescendo muito, ganhando muita importância e realmente com méritos, porque nos ajudam com dados estatísticos e concretos em relação à performance de um atleta. Então, a gente pega as estatísticas e vê que um atleta não foi bem.
Se a gente pede para esse atleta fazer uma autoavaliação, muitas vezes ele vai falar, não, eu acho que eu fui bem. Como uma própria forma de proteger a sua autoestima. Então é difícil ele também assumir que ele não foi bem. Então quando a gente vai, traz vídeos, traz dados e mostra para os atletas, ou a gente vai questionando o atleta e tentando ajudar ele a entender, a ter essa autocrítica apurada, com uma certa saúde de autocrítica, não sendo muito autocrítico, mas também não sendo muito permissivo, esse atleta começa a entender que realmente ele não foi tão bom. E aí, esse é o primeiro ponto que a gente tem que fazer, ajudar esse atleta a entender o que está acontecendo. Então, mais do que a gente falar para ele, olha, foi isso, mesmo que a gente tenha certeza, ou quase certeza do que a gente precisa ajudar esse atleta a tomar consciência do que porque ele vai ter muito mais propriedade e consciência e possibilidade de mudar esses comportamentos, se ele mesmo entender, do que se a gente estiver apontando. Então, muitas vezes, é um trabalho muito ineficiente e desgastante. Nós, profissionais, psicólogos, treinadores, preparadores físicos, analista de desempenho, fisioterapeuta, enfim, de diversas áreas, nutricionista, ou os pais, ficar falando, fulano, você está errando ali, olha só, presta atenção. Talvez é um pouco mais desgastante, demore um pouco mais, mas é muito mais eficiente se a gente ajudar o atleta a entender. Como que você está no seu jogo? O que você acha que está acontecendo? Aí fazendo perguntas poderosas, perguntas eficientes, para que ele possa entender. Então, acho que o primeiro ponto é isso. O atleta entendeu, e aí pode ser de diversas formas. Deu branco, né? Ficou muito nervoso, não conseguiu, ele percebe mais esse impacto na sua questão física, ficou ofegante, não conseguia respirar, prejudicou a sua visão periférica, prejudicou a sua tomada de decisão, mas tudo desemboca no comportamento. Ou ele ficou parado, ou ele deu uma cotovelada no cara, ou ele abaixou a cabeça e foi direto para o gol e não conseguiu ver que o canto estava livre, ou que tinha dois ali sozinho, que era só ele tocar e fazer o simples. Então, cada um responde de uma forma. Mas é importante eles terem consciência, e até nós profissionais ter consciência que um mau desempenho não está só associado a uma questão física, técnica ou tática, mas sim, Augusto, produto e resultado do físico, do técnico, do tático e também do psicológico. o Jairo está aqui com a gente também, já deu uma acenada mais cedo, Opa. Falou aqui que gostaria que a gente falasse da importância da ambição desportiva para o sucesso do atleta. Jairo, é a última pergunta, é o grande final, inclusive com um grande exemplo para os psicólogos. Ainda bem que existe esse cara, ainda bem que esse cara tem um monte de bola de ouro dentro de casa. Tudo quanto é psicólogo gosta de falar de competitividade, dando esse cara como exemplo. Mas deixa eu só fazer mais uma perguntinha que também veio lá do grupo do CETRAF, antes da gente entrar nessa questão, que é quando você tem uma desmotivação coletiva, Augusto. Quando vem aquela sequência ruim, resultado ruim, eliminação, às vezes é o jogo que o desempenho é bom, mas o resultado não veio, né? Aí é aquele resultado que engana ou não. Como é que é a hora que chega a comissão e fala, Augusto, me ajuda, estou com um problema de motivação coletiva? Maravilha. E aí, muitas vezes, né, as pessoas que nos contratam ou que buscam o nosso serviço vêm em busca justamente disso, Rolim. Eu preciso me motivar. Eu preciso que você me motive. Eu preciso, psicólogo, eu preciso que você motive o meu time. E aí eu vou falar para ele, olha, eu não consigo motivar ninguém. Eu consigo, talvez, provocar, estimular, incentivar ou inspirar alguém. Mas motivar, a pessoa tem que ter o seu motivo interno. Um atleta não pode ficar ou esperar uma motivação, ficar feliz e motivado quando o treinador elogiar ele. Eu não posso me sentir motivado para a vida só quando eu tiver certeza que essa quarentena vai acabar.
Porque é um Só grande quando eu agradar risco. alguém. É um grande risco, eu vou ficar nessa dependência. Então, eu acho que o grande ponto da motivação é entender que a motivação, ela é interna. Eu não posso exigir e cobrar que ninguém me motive. Eu posso, talvez, desejar que as pessoas me ajudem, me estimulem, me provoquem, enfim, me incentivem a me motivar. Mas essa motivação tem que ser interna. E como que eu me motivo? Eu preciso, a motivação está encontrar um motivo para agir, motivo para ação. Então eu preciso encontrar um sentido ou um propósito para aquilo. Rolim, mas cara, Augusto, essa quarentena tá sendo uma bosta, cara. Eu tô deixando de treinar, eu tô perdendo a oportunidade, eu não tô conseguindo me alimentar bem, e vem com uma lista gigantesca de problemas e de limitações. Se essa pessoa só vê problemas, só vê limitações em uma situação, não há quem motive ela. Ela precisa perceber que, além dessas tantas limitações e problemas que isso realmente pode estar apresentando, ela precisa encontrar, de uma forma ou de outra, um motivo para agir. Se ela não encontrar, não adianta. Deus vem e fala, né? Quem tem fé, quem é espiritualizado, Deus vem e fala, mas se a pessoa... Mindset, Rodrigão, perfeito. Mindset fixo ou mindset de crescimento. Se eu tenho um mindset fixo, né, que é a teoria da Carol Dweck, que é o livro Mindset, excelente sugestão, Rodrigão, muito obrigado. Se eu tenho um mindset fixo, no qual as coisas que acontecem comigo, que eu tenho dificuldade de ter um bom desempenho, eu vejo que não é para mim. Então, para que eu vou me esforçar se eu não tive um bom desempenho? Então, aquele atleta, aquela pessoa que foi a vida toda estimulada e elogiada porque você é pica, você é top, você jogou demais, filho, você é muito inteligente, você tirou 10. Quando ele tira 6, ele vai ver aquilo e falar assim, mas eu não consegui ser bem sucedido, então eu vou evitar trabalhar com isso. O que eu vou fazer? Eu vou fazer só aquilo que eu sou bom. Então, essa pessoa que foi sendo criada, desenvolvida num ambiente onde só foi sendo estimulado e elogiado por sua qualidade, por seu resultado, e não pelo seu comportamento de esforço e de dedicação, ela vai sendo colocada numa armadilha onde, quando as coisas não derem certo, ela não enfrenta. E aí ela não encontra uma motivação. Ao contrário disso, quando as pessoas... Trocando em miúdo, Augusto, é o mimo, né? É o que lá no futebol vai ter o rótulo do garoto mimado, né? Exatamente. Então, esse atleta que sempre foi bom, que sempre foi o 10, que sempre foi titular, e ele não se acostumou com situações adversas do pai, do treinador, do avô, do tio, de falando assim, moleque, levanta a cabeça, perder gol faz parte, nem sempre você vai ser convocado. Se você não foi convocado, é uma opção do treinador, ou também é porque você não esteja merecendo, né? Você não tirou nota boa na escola porque talvez você não esteja se esforçando o suficiente. Isso faz parte da vida. Então, vamos focar, né? Presta mais atenção no que você vem fazendo, e quando esse atleta, esse jovem, essa criança se esforça, se dedica e não consegue ser bem-sucedida, parabéns. Você não conseguiu ser bem-sucedido porque talvez esteja faltando mais alguma coisa. Mas empenho não faltou. Vamos sentar agora e ver o que você pode fazer de diferente, mas parabéns, eu vi que você se esforçou. Então você injeta ali um ânimo, um estímulo de que a dedicação é muito importante. Então você valorizou uma dedicação e você não ficou apegado à questão simplesmente do resultado, do seu desempenho. Então, essa questão de lidar com situações adversas depende muito dessa capacidade do indivíduo encontrar um motivo, um sentido maior de, em meio à crise, uma oportunidade de crescimento. Então é um mindset fixo e um mindset de crescimento. O Cristiano Ronaldo, num dos vídeos dele, né, o Michael Jordan... Calma que a gente vai falar dele.
Tá. Calma Maravilha. que a gente vai falar dele. Então, só pegando Seguinte, esse ponto, só para fechar vamos lá. essa ideia. Uma equipe, um atleta que não teve um bom rendimento, foi desclassificado, o que um psicólogo pode fazer? Né? E aí eu vou roubar uma frase do Guardiola, que está num dos livros, chama-se Soccer Science, que ele fala assim: você é vencedor quando você perde? Olha que frase, olha que pergunta. Você é capaz de se sentir vencedor mesmo perdendo? Então, para uma equipe, eu imagino o Guardiola falando isso no vestiário. Sim. Pessoal, vocês são vencedores quando vocês perdem? Ou vocês só se sentem bem quando vencem? A derrota pode nos trazer muitos ensinamentos. Então, na série do Michael Jordan, do arremesso final, ele fala muito disso. Depois do terceiro ano, em que o Chicago era desclassificado pelo Detroit, eles foram desclassificados e ao invés deles tirarem férias, eles foram treinar na academia. Por quê? Porque eles não aguentavam mais perder. E eles falaram, porra, acabou. A gente não aguenta mais ser derrotado por esses caras. Então a gente vai trabalhar ainda mais para na próxima oportunidade a gente vencer eles. E aí o Michael Jordan, o pessoal fala, a partir desse momento o Michael Jordan começou a treinar mais membros superiores, a fazer mais treino de academia. Por quê? Porque o Detroit era a característica deles, um jogo físico. Um jogo de força. Né? De força, entendeu? Então eles conseguiram ver numa derrota, em mais uma derrota muito difícil, uma oportunidade e uma possibilidade de trabalhar mais e derrotar. E foi o que aconteceu. Maravilha. Bom, eu estou tendo hoje aqui a minha segunda oportunidade, terceira, na verdade, com Augusto. Na primeira eu estava escutando, aprendendo com ele, e estava o coordenador no meu ponto falando assim, Felipe, já estourou. Você já estourou todo o tempo possível. E eu deixei estourar. Não tive como fazer diferente. Desculpa, Rodrigo Molina, se você estiver por aí. Mas hoje eu vou tentar não estourar de uma hora para a gente não precisar abrir outra live. Competitividade, ambição desportiva. A gente tem o Cristiano Ronaldo aí, que talvez seja o elemento mais bem acabado para a gente falar sobre isso. Até onde o atleta é extremamente competitivo e carrega o time junto com ele, e ele passa dessa linha tênue para um egoísmo que pode ser prejudicial. Como é que essa parte da competição, que eu não entendo diferente, ela tem que existir, ela tem que estar presente no futebol ou qualquer outro esporte de alto nível? Exatamente. Rolim, na verdade, a competitividade é um ingrediente básico de qualquer pessoa que viva num meio competitivo e queira ser bem-sucedido. Então, vamos partir por esse princípio. E a competitividade, acredito eu, que não tenha necessariamente uma herança genética, pelo menos eu ainda não li nenhuma teoria que tenha decodificado um código genético que fale quem tem esse código genético é competitivo. Quem não tem, não é. Então, eu acredito que a competitividade e grande parte da nossa personalidade, ela é desenvolvida nos ambientes nos quais a gente é inserido. Né? É treinável, Augusto? Com certeza, com certeza. Mas não é um treino de, olha, pense em ser competitivo, pense em ser competitivo. Não é um treino tão técnico assim. Muitas vezes é um treino mais abstrato. É um treino disso, de eu entender o que realmente eu quero. Né? E dificilmente eu vou ser ambicioso, eu vou querer ser tão bom naquilo que eu faço e querer me desenvolver e não querer ser o melhor do que todos, mas querer ser o melhor que eu possa ser. Acho que esse é um ponto bem interessante, que inclusive um atleta essa semana do Sub-17 me falou, e o Emerson Royal, acho que você sabe, né, que está no Betis da Espanha, lateral direito. Sim. Ele passou uma parte da vida dele no São Paulo, eu tive o privilégio de trabalhar com ele no Sub-14. Ele foi dispensado, né, liberado no final do Sub-14, teve uma experiência no Grêmio, foi liberado no Grêmio também, foi para o Atlético Mineiro, enfim. Eu tive uma conversa com ele há uns meses atrás, e essa conversa também
com esse atleta do Sub-17 de hoje, do São Paulo, e ambos se coincidem numa fala. Eu não penso em ser o melhor do que todos. Eu tenho pensado em ser o melhor que eu posso ser. Então, eu não estou focado, a minha atenção não está focada para o meu ego, de ser o melhor para que todos vejam. Eu estou com o meu foco na tarefa, naquilo que eu posso fazer, para que eu possa ser melhor. Isso é ambição. Isso é ser competitivo. E não necessariamente eu preciso ser ganancioso e preciso ser agressivo em termos disfuncionais. Então é possível eu ser competitivo, ambicioso e agressivo funcionalmente, pegando essa minha energia da agressividade, de ser agressivo no mercado, de ser agressivo com a bola, de ser agressivo sem a bola, mas sem ser desleal, sem ser ganancioso, sem ser antiético e sem ser imoral. Então é possível isso. E é fundamental para quem vive, e hoje em dia é difícil a gente estar num meio onde não haja competitividade, principalmente no esporte de alto rendimento, onde a gente não tenha que ter ambição. E aí, para eu conseguir desenvolver essas características, é preciso eu entender o porquê realmente eu estou fazendo isso, para que realmente eu estou fazendo isso, o que realmente eu quero com isso. E se esses porquês, esses comos, esses quandos, esses comos estiverem mais associados aos outros, possivelmente eu vou correr mais riscos de ser frustrado, de desperdiçar a minha energia e não conseguir conquistar os meus objetivos se eu tiver esses comos, quandos, porquês e com quem voltados para mim, para os meus desejos e para os meus propósitos. Ou seja, a hora que você entra no treino, você tem que tentar entrar no flow. A hora do treino é a sua hora, é a hora de você tentar ser a sua melhor versão quando você estiver com a bola. Porque você vai brincando e você vai enganando a sua mente, né? A sua mente tem que ser sua melhor amiga. Então, poxa, o Augusto é puritano, então ele tem que... Não, o atleta ele é egocêntrico muitas vezes, né? Essa questão do egoísmo. Muitas vezes o Cristiano Ronaldo já foi muito egoísta, o Michael Jordan já foi muito egoísta até a chegada do Phil Jackson. Diga. Tá ouvindo aí? Tô. Aqui. De certa forma, temos momentos de egoísmo. Só que é importante a gente estar atento a isso, porque na maioria das vezes o egoísmo ele é prejudicial. Principalmente quando a gente se trabalha em equipe e ninguém hoje em dia se constrói um legado maravilhoso, uma grande história sozinho, né? Mas é importante entender que o egoísmo ele faz parte também desse poder interno que a gente muitas vezes olha e fala, caramba, eu sou capaz. Então esse atleta ele também é egocêntrico, mas ele tem que estar atento para que não fique apenas focado no que os outros vão falar dele, mas ele esteja consciente do que realmente faz sentido para ele. Se ele não tiver um elogio do treinador, foda-se, eu vou continuar trabalhando. Eu vou entrar no treino para que eu possa me desenvolver. Eu me desenvolvendo, eu treinando melhor, eu podendo ter uma melhor performance nos treinos, uma hora o treinador vai me ver. Se eu for liberado desse time, uma hora, se eu for bom, alguém vai me ver. O melhor empresário do atleta é o futebol dele. E a melhor forma de você cuidar do seu futebol é cuidar da sua cabeça. E a melhor forma de você cuidar da sua cabeça é olhar para você e entender quem realmente, ou como realmente é essa cabeça. E que não é fácil. Até hoje eu não entendi a minha. Não é fácil conversar com o Augusto, porque é muita informação. Em momento nenhum aqui a gente quer esgotar o que acontece numa base, como é que é a cabeça de um jogador, o que a gente pode ajudar, o que a gente pode decifrar, mas eu vou deixar a galera com aquele gostinho de quero mais. Foi muito bom, não vou deixar estourar uma hora, deve estar faltando 1, 2 minutos.
Faltando 25 segundos. Augusto, muitíssimo obrigado. Cetraf te agradece demais por estar aqui com a gente. Que venham outras. É muito bom ter você à disposição. Obrigado demais. 15 segundos, Augusto. Muito obrigado a todos, Rolim, Cetraf, a todas as pessoas que acompanharam, né, a minha família que faz parte da minha história, da minha trajetória, os meus amigos, as pessoas com as quais eu convivo, e você é um deles, Rolim.